Olá pessoal, é um prazer estar aqui gravando mais uma videoaula para vocês, explicando mais uma parte do conteúdo de geografia. Nesse momento a gente vai estar trabalhando a questão do capitalismo e os bastidores do mundo bipolar, o que é isso antes da divisão do socialismo e capitalismo, antes dessas duas ideologias ganharem força durante a Guerra Fria. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o capitalismo, como ele iniciou, a história dele, qual a influência dele. Então o capitalismo ele é um sistema que ele é predominante à propriedade privada. O que é isso? Ele busca a acumulação de capital e essa acumulação ela se manifesta através dos bens e dinheiro. Tá? Com isso, a gente vai ver a abertura, a entrada de algumas classes, como a burguesia, como o proletariado, como os latifúndios, como os camponeses. Então, tudo isso, eles estão atribuídos, estão interligados à questão do capitalismo. A origem do sistema capitalista. Então, quando a gente fala do sistema capitalista, a gente vai falar da origem dele, que já vem lá do século XIII e do século XV, que quando ele ganhou mais força, essas ideologias, esse sistema capitalista, foi durante até mesmo a Baixa Idade Média, quando começaram a se instalar, houve o renascimento comercial, onde eles começaram a instalar em torno dos feudos os chamados burgos, que eram zonas de comércio, que eram áreas comerciais. Então, a partir dali, começa o homem a ter uma ideia capitalista, a ter uma ideia de ganhar dinheiro através desse comércio e, com isso, aumentar suas riquezas. Dentro dessas três, dentro do sistema capitalista, a gente tem três fases do capitalismo. Claro que a gente pode ter outras divisões, depende dos autores, mas eu trago essas três fases para a gente poder discutir um pouco mais, que é o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro, que foi mudando ao longo dos anos. Ali, acima, eu trouxe até a figura, essa foi proposital, essa figura, ela traz um desenho que foi retirado do filme A História das Coisas, de um vídeo de 15 a 20 minutos, tem o vídeo, ele explica a história das coisas, como os países de terceiro mundo eles são explorados pelos países capitalistas, pelos países desenvolvidos. Essa questão de nomenclatura de país de primeiro, segundo, terceiro nome, ela já está caindo de linha, quase não é mais utilizado. Hoje a gente trabalha mais na questão de países em desenvolvimento, que ainda não se desenvolveram, e países desenvolvidos, aqueles que já se desenvolveram. Mas vamos tratar dos capitalismos. O primeiro capitalismo, ele fala sobre o capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, ele começou a ganhar força ali naquele período, tanto no período esse capitalismo comercial, ele teve várias mudanças. Num primeiro momento, esse comercial, ele veio através dos burgos. Logo depois, com o passar dos anos, ele foi ganhando força através da prática do mercantilismo. O mercantilismo, ele começou a principalmente ganhar força através das grandes viagens que eles faziam para a região das Índias, para começar a ganhar em cima dessas questões. Num primeiro momento, o mercantilismo ele foi voltado a isso, viagens para Índias. Então, onde eles compravam um valor bem baixo e vendiam por, às vezes, 400% em cima eles ganhavam. Então, um lucro extraordinário que era essas viagens para as Índias. Então, por isso que eles buscavam tanto essas especiarias num primeiro período. Logo depois, essas práticas começaram a não se tornar tão rentável. Eis que começou a surgir outros movimentos, que é o movimento de manufatura
de produção, começar a produzir para vender para fora, e também a questão principalmente de buscar matéria-prima em outro lugar a baixo custo e transformar essa matéria-prima e ganhar dinheiro através disso. Com as terras descobertas, eles conseguiram fazer muito disso. Os espanhóis, os portugueses, um bom exemplo disso foi o Brasil. O Brasil, que ganhou o nome devido à exploração de uma árvore que era muito comum aqui, que era o pau-brasil. Nos primeiros 30 anos da colonização, entre 1500 e 1530, ela ficou muito restrita a feitorias. No litoral do nosso território brasileiro foram feitas várias feitorias para extração do pau-brasil. Para com isso ter matéria-prima a baixo custo para fabricar navios, baús, para fabricar móveis, casas, né? Então, com isso, era uma madeira bastante leve, uma madeira que era muito utilizada. Então, com isso, eles pegaram e foi uma das matérias-primas a baixo custo que eles exploravam no Brasil e levavam para fazer o processamento em Portugal e nos outros países também que adotaram essa mesma medida. Outro movimento que surgiu dentro do mercantilismo é um movimento chamado metalismo. Esse metalismo ele ganhou muita força a partir do momento que a Espanha começou a encontrar muito ouro na América Espanhola. Professor, onde é a América Espanhola? É aqueles países que fazem parte, Colômbia, Peru, esses países de língua espanhola que tiveram a colonização espanhola, e com isso os espanhóis conseguiram encontrar mais facilmente o ouro do que os portugueses aqui no Brasil. Por isso que houve uma procura tão grande desse metal. O Brasil foi encontrado também, mas o Brasil já é uma outra situação, que daí a gente já vai ver ciclo do ouro, e já é em outra época, uma época bem mais à frente, a gente vai ver que os movimentos de bandeira conseguiram encontrar realmente o ouro tão desejado pelos portugueses, e que esse ouro foi explorado principalmente na região de Minas, onde a gente teve a Inconfidência Mineira, onde a gente vai estar celebrando no dia 21 o dia de Tiradentes, né? Falo isso porque estamos próximos dessa data, e também no dia 22 o descobrimento do Brasil. Então, tudo isso, esse capitalismo, ele buscava o quê? Uma balança comercial favorável. O que é isso? Que as exportações fossem mais rentáveis. Não é que deveria ter mais exportação do que importação. Não. Eles queriam que as exportações elas fossem mais rentáveis do que as importações. O que é isso? O que eu vendo para fora tem que dar mais lucro do que eu vou comprar. Então, aquilo que eu estou comprando, eu estou gastando. Então, essas importações, elas devem vir, pode ser até numa quantidade maior do que as exportações, mas elas têm que ser a um baixo custo. Então, a gente tem a fase do capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele é pautado em duas grandes revoluções, dois marcos históricos, dois fatores históricos. Primeiro, a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, e a Revolução Francesa, no caso do território francês. A Revolução Industrial, ela tem fatores que impulsionaram com que a Revolução Industrial acontecesse primeiro na Inglaterra. Primeiro ponto, a Inglaterra era um país que muito cedo ela iniciou o movimento de cercamento das terras nos feudos. Quando os feudos começaram, digamos, eu sou um senhor feudal, eu não tinha mais lucro com aquelas terras, porque muitas pessoas estavam abandonando, eu decidi que seria mais viável aplicar com outra cultura. Eis que os ingleses começaram a usar muito a questão, porque estava começando as indústrias têxteis na Inglaterra, e também porque gerava muito lucro, tanto com a lã, quanto até mesmo com a carne. Então, eles começaram a cultura da ovelha, começaram
a utilizar essas ovelhas, faziam os cercamentos das terras e a partir dali começaram a criar ovelhas, porque era muito lucro. Muito lucro para a época, né? Trazia lucro para a época. Então, com isso, a gente vê as pessoas saindo do campo e vindo para a cidade, onde houve um processo muito forte da Revolução Industrial, onde apareceu duas classes, que a classe já existia da burguesia, mas ela apareceu com muito mais força. Então, o burguês, como é apresentado aqui na figura, ele começou a se tornar mais importante, até mais importante que grande parte da população. No caso, os proletariado. Proletariado vem de filhos, então prole, filho, então tinham muitos filhos, proletariado. Dentro dessa revolução industrial, a gente vai ver que alguns fatores, como o cercamento, favoreceu com que a Inglaterra fosse a pioneira, o ferro e o carvão, que também possuía em uma certa abundância dentro da própria Inglaterra, e também outro fator que foi muito importante e que às vezes não é colocado propriamente nos livros, foi uma era de muitos avanços através da Rainha Elizabeth, onde ela conseguiu ter uma chamada Era Dourada. Então, essa dali, no meu ponto de vista, esse foi um dos bastidores que fez com que a Revolução Industrial ela entrasse tão forte dentro da Inglaterra. Mas, claro que isso é uma situação que é um ponto de vista meu, não conheço outros autores que trazem essa questão, mas a Rainha Elizabeth ela foi realmente uma figura muito importante dentro da Inglaterra, principalmente pela Era Dourada que ela trouxe para a Inglaterra. O que é isso? Muitos avanços. A Inglaterra cresceu muito, ela vinha de guerras, como a Guerra dos 7 Anos, como a Guerra dos 100 Anos, e até mesmo as guerras dentro da própria Inglaterra, ou brigas entre famílias, como os rosas brancas e os rosas vermelhas. Então, com isso, tinha muita disputa, e com ela, a Inglaterra conseguiu prosperar muito. A Revolução Francesa também foi outro marco. A Revolução Francesa ela é toda baseada no iluminismo. Ela tem uma base no iluminismo, acabar com aquela cultura absolutista dos reis e até mesmo com Napoleão entrar com uma política iluminista, com uma política liberal. Então, com isso, o liberalismo começa a ganhar força. O liberalismo é uma ideologia defendida por Adam Smith, que é considerado um dos pais do liberalismo, e ele diz que o Estado ele deve preconizar a mínima intervenção nas práticas econômicas. Ou seja, se eu vendo, o Estado não tem que interferir. Então, com isso, eu tenho que ter uma liberdade de mercado para mim poder vender para quem eu quero, ao preço que eu quero. Então, isso foi muito defendido por Adam Smith. Por fim, a gente tem o capitalismo financeiro, ou o monopolista, que é o de monopólio, que ele traz uma transição entre o financeiro, que é o financeiro bancário, e o capital industrial, ou seja, só não valia mais a pena eu ter uma indústria, eu fabricar e acumular muita riqueza através dessa indústria. Valia muito eu, através dessa riqueza, criar mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, e aumentando as minhas indústrias, e aumentando o meu capital. Tá? Então, com isso, a gente vira uma página dentro do capitalismo e começa a ver o capitalismo como acúmulo não mais só de riqueza, mas de capital industrial. Com isso a gente vai ter como o Fordismo, o Toyotismo, que o Fordismo ele focava na produção em massa e ele dizia que através do momento que eu produzo muito,
de algo, aquela produção em massa ela vai fazer com que o produto se barateie, tá? E ele vai alcançar as diversas massas. Quanto mais eu vender, mais eu vou conseguir tornar esse produto barato. E já o toyotismo, ele já vem com uma outra pegada. Ele faz o quê? Ele tem como princípio a produção sob demanda. Ele analisa todo o mercado e ele diz, não, é mais viável a gente fazer desse tipo. Então, para a gente ter uma concepção, dentro do Fordista, eu produzia em larga escala um tipo de celular. Já dentro do toyotismo, ele viria qual a necessidade de cada região, de cada demanda, de cada país, e a partir dali ele produzia um tipo para cada região, de acordo com a demanda. Então, outros fatores do capitalismo financeiro que vale a pena frisar muito é a questão das guerras. As guerras, elas mexeram muito a cultura imperialista, neocolonialista, principalmente aqui o Brasil, com a influência da Inglaterra, diretamente com ferrovias, até mesmo começa antes, quando o Brasil ele é comprado, as terras brasileiras de Portugal, quem financiou, quem fez o empréstimo para o Brasil foi os próprios ingleses. Então, tudo isso, a partir disso, a Inglaterra abriu um monopólio dentro do nosso território, dentro do Brasil, e disse que os produtos deveriam ser vendidos aqui e ao preço que eles iriam sugerir. Tanto que quando a gente for ver dentro da história, a gente fugindo um pouco da geografia, mas dentro da história, as taxas alfandegárias eram mais caras para Portugal e os próprios produtos brasileiros do que os produtos ingleses que entravam aqui. Então, a gente já vê como que era feita essa questão de monopólio, de capitalismo financeiro, como que as ações que eles desenvolviam. Outro fator muito importante foi a crise de 29. Com a crise de 29 houve realmente uma quebra na Bolsa de Valores e com isso ela afetou diretamente o mundo inteiro. E esse capitalismo, ele enfraqueceu em alguns locais, mas ele não perdeu força por completo. Ele voltou novamente com muito mais força, aí aparecendo as multinacionais, como se a gente for ver a questão das multinacionais americanas. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, o Brasil quis ficar em cima do muro. Eu não vou tomar nenhum lado, nenhum outro. Por quê? Porque o Brasil possuía muitos imigrantes alemães que tinham vindo para o Brasil e possuía uma relação muito boa de comércio com a Alemanha. Só que possuía uma relação muito boa também com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos deu uma pressão durante o governo e disse, Getúlio Vargas, ou você é alemão ou você é americano. Então, norte-americano. Acabou que Getúlio Vargas tomou um posicionamento para os Estados Unidos, principalmente porque os norte-americanos tinham investido muito em empresas, tinha trazido muito tecnologia americana para o Brasil, um pouco antes na década de 30, um pouco antes de estourar a guerra em 39. Então, com isso, o Brasil tinha quase como uma dívida com os americanos. Então, com isso, o Brasil tomou um posicionamento a favor, entrou na guerra para o lado americano. Então, com isso, a gente sabe, vocês provavelmente estudaram história, o desfecho dessa história da guerra, e com isso houve um marco que foi o fim da guerra, mas o início, basicamente, de uma guerra fria, de uma guerra entre o capitalismo e o socialismo. Eis que entra em cena um conceito muito forte que se chama capital informacional, ou capital da informação. O que é isso, professor? Quanto mais informação eu detinha, quanto mais informação eu conseguia armazenar e guardar, mais importante eu me tornava. A Guerra Fria foi isso. Foi um
um conflito, principalmente não um conflito direto, armístico, mas um conflito de quem é mais forte, quem tem mais conhecimento, quem tem mais tecnologia. Então, com isso, a gente vai ver que a Guerra Fria evidenciou mesmo foi através da corrida espacial, quando a Rússia conseguiu, no caso a União Soviética, conseguiu ultrapassar a atmosfera da Terra, logo em seguida os americanos conseguiram chegar na Lua. Então foi uma disputa muito forte para dizer quem tem mais poder de tecnologia de informação. Tá? Então, dentro disso, eu volto novamente com aquela figura que é muito discutida, principalmente dentro da engenharia do conhecimento, que traz as sociedades, sociedade 1.1, sociedade 1.0, 2.0, 3.0, até chegar na nossa sociedade, que é 5.0. A nossa sociedade 5.0 ela é muito baseada no quê? No conhecimento, não na informação. A sociedade 4.0, que é aquela sociedade que ela, inicialmente no setor, digamos, que dentro do governo, ela iniciou na década de 50, 60, mas que ganhou força na década de 80, popularizando esse conceito de informação, tornando os meios informacionais, os meios tecnológicos, de forma mais comum à população, às massas. Então, com isso, a gente vê que já na era que a gente vive, nos anos atuais que a gente está vivendo, a gente vê o que é importante realmente ao conhecimento. E que essa sociedade 5.0 ela vai ser baseada nesse conceito de conhecer, armazenar e compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu. Então, com isso, a gente vai ter uma sociedade 5.0 baseada nesse conhecimento. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês tenham compreendido também. E logo em seguida eu vou estar postando uma aula falando sobre o mundo bipolar, porque esse é só os bastidores, né, do mundo bipolar. Então, a partir do movimento de Guerra Fria, a gente viu que o mundo ficou dividido em socialismo e capitalismo. Então, quando as potências ganharam a guerra, elas se dividiram entre os vencedores, eles tiveram um atrito de ver quem era mais forte, quem era mais capaz. Aí a gente vai ver duas ideologias entrando muito forte durante a Guerra Fria, que é o socialismo e o capitalismo, que vem através da União Soviética, o socialismo, e o capitalismo através dos Estados Unidos, com apoio de outros países europeus. Pessoal, então seria isso. Forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.